os maiores vazios que você enfrenta e você tenta preencher ele com coisas exteriores, esses maiores vazios, esse maior vazio que você tem passado, exatamente ele, é o que está revelando a falta que a presença de Deus ela está fazendo dentro de você. A Bíblia diz lá em Eclesiastes 3, versículo 11, que Deus colocou dentro de nós o anseio pela eternidade, mas o homem não sabe perfeitamente o que ele fez. Tem algo dentro de você, tem um espaço dentro de você que só a presença de Jesus pode preencher. Muitos relacionamentos não vão preencher, então muitas pessoas elas têm relacionamentos, vários relacionamentos, falando da área sentimental, né? Tem vários relacionamentos e aquilo não preenche. Ou outras pessoas também podem ter vários amigos, colegas, e também sempre carrega aquele vazio dentro de si. E Jesus uma vez ele já estava um pouco cansado, ele já vinha de cumprir a sua missão, e ele passa por um lugar para pegar água, e ele encontra uma mulher, e ele identifica que aquela mulher estava precisando, mais do que receber uma água nesse mundo físico, ela precisava receber uma água que simbolizava algo espiritual, que era algo que viria preencher a vida dela em uma outra dimensão, na dimensão espiritual. Isso também ia levar ela a ter uma vida eterna com o Senhor e algo que ela precisava ser preenchido dentro dela. Então ela tinha vários relacionamentos. E sem perceber, muitas pessoas hoje têm vários relacionamentos, não porque realmente quer ter um relacionamento, mas começam a ter vários relacionamentos para preencher um vazio de alma, um desejo de segurança ou um desejo de preencher um vazio tão profundo dentro de si que só pode ser preenchido por aquele que te criou e aquele que te formou e aquele que te conhece melhor do que qualquer outra pessoa nessa terra. Então ela fala, eu não tenho marido. E Jesus realmente, quando pergunta para ela, ele já sabia a situação que ela vinha enfrentando. Então eu quero ler aqui com você João capítulo 4, no versículo 13. Jesus disse, quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher disse, Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse, vá e chame seu marido. Vá e chame seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. E a mulher então lhe disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Então, Jesus disse, você já teve 5 maridos, e esse que agora tem não é o seu marido. E muitas vezes nós enfrentamos situações que é como lá no versículo 13 e 14. Jesus estava falando de uma coisa também natural, exemplificando algo espiritual. Essa mulher, quando Jesus falou, se você soubesse quem está falando contigo, você ia pedir água, e essa água não é uma água apenas natural. É uma água que vai jorrar pela vida eterna, até a vida eterna. E essa mulher estava com a expectativa física, enquanto Jesus estava falando de algo espiritual. Ela falou, então me dá dessa água para que eu nunca mais preciso voltar aqui. Se você for ver até na apologética, não é verdade? Você vai ver um contexto ali que provavelmente essa mulher ela estava em uma situação de vergonha, então ela não ia naquele poço, provavelmente, no horário que outras mulheres iam, porque ela estava numa situação de vergonha. Mas Jesus identificou que existia um vazio dentro dela, que era a falta da presença de Deus, de adorar a Deus. Na sequência, tem aquele famoso versículo que diz, eis que estão chegando os dias, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade.
E muitas vezes nós estamos com expectativas humanas, quando Deus tem expectativas espirituais. Ele vai liberar coisas físicas para que você cumpra a missão dele? Ele vai. Mas eu vejo o cuidado de Deus em trabalhar primeiro dentro de você, em trabalhar primeiro dentro de mim, a prioridade das coisas espirituais, das coisas eternas. Você percebe que Jesus pediu água física para aquela mulher. Água mesmo, água, água. Essa água aqui que eles estão bebendo, ó. Jesus estava cansado e na parte física de Jesus, ele precisava beber essa água. Então, não que Deus não vai te dar coisas físicas. Não que Deus não se importa com você. Deus se importa com você. Mas Ele quer que você coloque as coisas em perspectiva. Que você entenda que essa água da terra, ela não vai suprir uma necessidade do Espírito de Deus dentro de você. A água, muitas vezes, é um símbolo do Espírito Santo. Então, o que está te faltando muitas vezes para preencher esse vazio não são coisas. Coisas materiais, se você buscar a Deus em primeiro lugar, elas vão vir. Elas vão vir. Se você também aprender a batalhar espiritualmente e a receber, mandar embora toda a incredulidade e receber as promessas de Deus, essas coisas naturais vão acontecer. Deus odeia o roubo. Tudo aquilo que foi roubado de você, se foi tempo de roubo, se for coisas que foram roubadas de você, se foram revelações, se for coisas que o inimigo roubou, Deus vai trazer de volta coisas desse mundo físico também. Mas você percebe que você vai viver aqui nessa terra 80 anos, 90 anos. A Bíblia fala que depois dos 70 é enfado e cansaço. Mas se você está dentro do plano de Deus, eu creio que é da vontade de Deus que você pode viver 80, 90 anos se Jesus não voltar. Se Jesus voltar, ninguém mais quer ficar aqui, né? Mas Deus quer colocar as coisas em perspectiva aí. Não faz sentido você trocar 70, 80 anos priorizando coisas aqui da terra e deixar essas coisas entrar na sua alma, ser primeiro lugar na sua vida, e Deus ficar em segundo, terceiro plano. Ele não aceita isso. Ou ele é o primeiro, ou ele não está em lugar nenhum. Ele também tem paciência com você. O que Deus estava falando comigo? Pessoas aqui que estão apenas com expectativas desse mundo físico. Estão apenas com expectativa para esse mundo físico. Enquanto Deus identificar o seu coração isso, Ele ainda pode liberar algo que você precisa, Ele vai liberando, mas tem coisas maiores que só vão ser liberadas quando você estiver com uma visão espiritual. Você entende? Por exemplo, às vezes você olha algo físico, às vezes você olha algo físico que você procura e você coloca aquilo em primeiro lugar. Então Deus vai saber que aquilo, no seu coração, você está priorizando essas coisas, você não desapegou ainda de um primeiro lugar das coisas terrenas, e então Ele vai trabalhar isso no seu coração. O Espírito Santo me fez lembrar agora de Abraão, que lá no capítulo 11 de Hebreus, Abraão, mesmo sendo rico, mesmo, tendo muitas condições para viver onde ele queria, muito bem aqui nesse mundo físico, ele viveu em acampamentos. Se você ler lá no capítulo 11, você vai ver como viveram os heróis da fé na Bíblia. Eles viveram totalmente uma vida desapegada. Abraão foi muito, muito, muito rico. Muito rico. Mas Abraão, a Bíblia mesmo diz que Abraão era um profeta. E Abraão era um amigo de Deus. E ele não apegou. Por exemplo, eu ouvi uma história de alguém, na verdade esse alguém acho que é bem conhecido até, onde ele abriu mão de ser pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos, de uma igreja bem estruturada, espiritualmente, numa organização e também financeiramente, mas Deus colocou no coração dele algo que ele precisava fazer. Então, enquanto Deus não tiver bem trabalhado isso no seu coração, se tiver com a visão apenas desse mundo físico, então isso está prejudicada a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Você entende? Pode ser que no mesmo lugar que você está, Deus ele tem um propósito para você no lugar que você está. E na verdade no lugar que você está hoje, tem um propósito de Deus, senão você não estaria aí.
Tem um propósito de Deus para o lugar que você está. Mas Deus não quer o apego. E como você vai fazer isso? Senhor, eu coloco diante do Senhor. Eu não quero ter outra prioridade. Senhor, me ajuda a que o Senhor seja o primeiro. Eu quero que o meu coração seja totalmente do Senhor. Pai, me ajuda. Sozinho eu não consigo. Sozinho eu não consigo. Quando nós falamos, não, agora eu vou fazer, agora Deus é o primeiro, isso parece uma boa mensagem, parece uma boa fala. Mas você tem que falar isso diante de Deus. Pai, eu coloco o Senhor como primeiro, mas se o Senhor não me ajudar, Pai, me ajuda que o Senhor seja o primeiro. Nós estamos falando de coisas espirituais. Se Deus não transformar alguém, ninguém mais pode. Se Deus não te ajudar, não te ensinar a Ele ser o primeiro para você, se Ele não tratar o nosso coração no desapego de visões humanas, expectativas humanas, servir a Deus é diferente de servir uma empresa, por exemplo. Servir a Deus é diferente de toda coisa que você possa imaginar. Deus, Ele quer alguém que tenha prioridade totalmente nele e Ele não vai negar nada a esse alguém. Mas Deus quer um desapego. E tudo que eu falo aqui tem um propósito de Deus. Até coisas que às vezes eu não imagino. Deus começou a falar comigo essa palavra, João capítulo 4, hoje, e confirmar que eu tinha que falar isso com vocês. Então, Jesus, ele bebeu a água também da terra. Ele tinha necessidade física. Mas ao mesmo tempo ele falou para aquela mulher, se você soubesse a água que eu tenho para você, quer dizer, se você entendesse o propósito que eu tenho na sua vida, propósito é espiritual, só quem te criou pode revelar o seu propósito. Propósito não é criado por você, propósito é revelado por Deus para a sua vida. Você entende isso? Depois essa mulher se tornou o quê? Jesus falou para ela, agora você pode ir, você não peca mais. E ela se tornou uma evangelista. Ela falou, tem um profeta aqui que está falando tudo o que aconteceu comigo. Tem um profeta aqui que sabe tudo o que aconteceu na minha vida. Revelou tudo o que aconteceu aqui na minha vida. Ele conhece a minha história. É um profeta, vamos lá ver ele. Se tornou uma evangelista. Um monte de gente começou a vir para ver quem era esse homem. E Jesus, ele então agiu dessa forma para nos ensinar sobre priorizar coisas espirituais. Quando o seu coração está totalmente nele, ele não vai negar nenhum bem para você. Algumas das suas necessidades podem ser supridas, mesmo que algumas áreas eles sejam trabalhadas. Mas para você entrar mais fundo dentro do plano de Deus, tem algumas coisas que Deus vai nos ajustando. E você vai ver que no final Deus está sempre certo nas coisas que Ele faz. Não é verdade? Ele é soberano, Ele sabe bem o que nós precisamos. Vamos orar. Vamos orar? Vamos orar. Pai, obrigado pelo seu amor. Ajuda cada um aqui, Pai. Ter o coração totalmente voltado à tua vontade. Não deixa para expectativas humanas entrar nos nossos corações, em primeiro lugar. Mas nos ajuda, Pai, a que o Senhor seja o primeiro. Nós agora tomamos a decisão que o Senhor seja o primeiro, Pai. Nós entregamos o nosso coração diante do Senhor. Mas nós entregarmos não vai ser o suficiente. Nós precisamos da ajuda do seu Espírito. A sua palavra mesmo nos diz que é só o seu Espírito que pode nos guiar em toda a verdade. A tua palavra diz que quando nós buscamos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Pai, quando nós buscamos o seu reino, é quando nós te adoramos em espírito e em verdade. O seu reino é justiça, é paz e alegria. Quando nós buscamos a sua justiça, é quando nós procuramos fazer o que te agrada, o que é certo aos seus olhos. Não aquilo que nós queremos, mas quando sempre o Senhor nos ajuda a fazer o que te agrada. Em nome de Jesus. Pai, se tem alguém aqui que tem passado por esse tempo de vazio, Pai, e tem tentado preencher com relacionamentos, seja relacionamentos com outras pessoas, relacionamentos da vida sentimental, ou seja relacionamentos também, Pai, de amizade, que o Senhor venha ajustar agora. Dá firmeza, dá sabedoria, ajuda cada um, Pai, que cada um aqui seja trabalhado e coloque o Senhor como primeiro na vida de cada um deles. Pai, Abraão e todos aqueles heróis da fé, eles poderiam, Pai, viver coisas poderosas com expectativas humanas. Mas o Senhor, mesmo assim, Abraão sendo tão rico, decidiu viver em acampamentos como peregrino por muitos lugares. Por muitos lugares. Então nos ajuda, Senhor, não ter expectativas humanas, em primeiro lugar. Mas nos ajuda a entender que essas
coisas humanas, elas serão consequência de uma vida com o Senhor. Pai, protege o coração de cada um. Que eles possam entender que o seu plano é que a cada dia, Pai, nós possamos ouvir a sua voz. A sua vontade é que a cada dia o Senhor nos revela a vontade para aquele dia. Pai, nos ajuda a ter um coração humilde, um coração dependente diante do Senhor. Nos ajuda a honrar aos outros em um patamar até maior do que nós mesmos. Se o Senhor nos ajudar, Pai, nós não conseguimos. Nos ajuda pelo Teu Espírito. Pai, gera um coração de verdadeiro amor, de ser firme quando precisa, de ser maleável, flexível quando precisa também. Ajuda cada um aqui a ser como a palmeira, que tem a flexibilidade do jeito certo. Pai, obrigado pelo seu amor. Nós te pedimos perdão agora pelos nossos pecados, por más palavras, pensamentos e ações. E nós te pedimos, Espírito Santo, venha controlar a nossa vida, venha guiar o nosso ser, a cada dia nos aperfeiçoa. Pai, nós sabemos que nós somos tão falhos ainda na nossa natureza velha, mas nos ajuda a ser guiado pelo seu Espírito. Aperfeiçoa a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Nós te chamamos de Pai porque nós sabemos quem o Senhor é. Nós sabemos quem é o Senhor. Jesus, o Senhor disse, quem vê o Pai, quem vê a mim está vendo o Pai. Nós sabemos quem Tu és. O Senhor tem dado graça de nós conhecermos quem Tu és pela Sua palavra. O Senhor é nosso Pai e ao mesmo tempo nosso irmão. O Senhor é aquele que cuida de nós. O Senhor é nosso irmão porque o Senhor habitou, se permitiu viver em um corpo físico, o corpo físico de Jesus. Mas o Senhor é Espírito, o Senhor habitou no corpo físico de Jesus. Traga essa revelação para nós. Tantos aqui não te chamam de Pai, ou por falta de entendimento, ou porque tem bloqueio de paternidade. Mas preenche cada vazio aqui agora, Pai. Quebra toda fortaleza e abençoa cada um agora, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado pelo mistério revelado de quem Tu és. Um Deus que cuida dos seus filhos. Um Deus que esteve na terra em um corpo físico, depois um corpo de glória. O Senhor veio, experimentou aqui nesse mundo como é os desafios que nós enfrentamos aqui. Mas o Senhor mesmo disse que o Senhor nunca vai nos abandonar. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Eu vi alguém aqui, Deus me deu essa palavra, João 4, por revelação hoje, à tarde, e eu vi alguém aqui que já entrou em vários relacionamentos, namoro, essas coisas. E era para preencher um vazio. Mas Deus está falando que você não vai mais entrar em relacionamento agora sem que você esteja bem com Ele e sem que Ele confirme que é o seu momento. E você orar para ter confirmações de Deus, primeiro, lógico, né? Você também, primeiro a vontade de Deus, mas também tem que ver se você gosta daquela pessoa, se identifica com ela. Tem essa parte também, né? Não é só espiritual, tem espiritual em primeiro lugar, e as outras coisas ver também a sua identificação. Às vezes uma pessoa de mais idade, mais sabedoria, que te ama, não adianta ter mais idade, mais sabedoria, se não te ama, você não pode receber conselho dessa pessoa. Agora, pessoa de mais idade que te ama e tem sabedoria, também é um bom ponto para você analisar. Agora, em primeiro lugar, colocar diante do Senhor. Não fica mais entrando em relacionamentos para preencher vazio que só Deus pode preencher. Fortalece agora, pede para Deus fortalecer o seu espírito, e aí no momento certo, você vai entrar nesses relacionamentos aí. Amém? Pai, fecha agora toda cicatriz. Pai, perdoa todos os pecados, Pai. Essa é a minha intercessão nesse momento, nesse dia de revelação da sua vontade para as nossas vidas. Ajuda cada um a te agradar. Vai e não peques mais. Eu ouvi o Senhor dizendo aqui, ó, o que passou, passou. É daqui para frente. Você pode escrever aqui? O que passou, passou. É daqui para frente. Fala, Deus está comigo. Deus é meu refúgio, minha fortaleza e me faz andar de cabeça erguida. Você pode dizer glória a Deus aí? Você pode dizer glória a Deus? Se você tem alguma enfermidade, estende a sua mão, receba a sua cura agora em nome de Jesus. Eu declaro cura em nome de Jesus. Para aqueles que estão sentindo dor agora, para aqueles que estão com um problema de alma ou no corpo físico, ou batalha espiritual, eu declaro cura, eu declaro libertação agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você puder, pega um copo com água e põe lá, ó. Eu declaro a unção do Espírito
agindo na sua vida também através dessa água. Nunca fiz isso, hein? Nunca fiz isso aqui. Nunca gostei de fazer também. Mas usa a sua fé. Se você não quiser pegar água, recebe a unção do mesmo jeito. Você pode dizer amém? Olha aqui, agora que eu parei para pensar, estamos falando de água hoje, representação do Espírito Santo. Água física e espiritual, Deus é bom. Olha lá, Deus é bom. Estamos sempre aqui, 7 da manhã, 7:30 da manhã, 11 da manhã e 7:30 da noite. 7:30 da manhã, 11 da manhã e 7 da noite. Se inscreve lá no Hope Movimento. Se você tem algum jovem adolescente, indica o Hope Movimento para eles lá. Tem coisa nova que Deus está fazendo lá. Eu não estou querendo fazer muita coisa aqui não. Estou querendo só que o Espírito Santo me guie a fazer. Também não estou querendo falar muito no canal. Estou querendo que Deus fale e eu seja só a boca que Ele quer falar através dela. Você pode dizer amém? Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Até lá.